José, Califórnia, junho de 2003, quando Janete Tamayo foi sequestrada e mantida em cativeiro por 3 dias. Oiê! Meu nome é Monique Costa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos na temporada do Criminal Sunday, então eu vou te contar aqui casos de crimes reais, suspense, mistérios e muita investigação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando eu postar vídeo. Gente, antes de começar, eu queria agradecer aos novos inscritos no canal. Estamos caminhando, né? É um processo longo, mas estamos ainda no começo. Ainda é o 3º vídeo do canal. Queria agradecer também ao pessoal que está interagindo lá na rede social. Vou deixar aqui a rede social. Se você quiser interagir também, contar alguma coisa sobre um caso que você gostaria que eu contasse aqui para você, você deixa lá a sugestão para mim, tá? E let's go, que eu vou te contar essa história. Janete Tamayo tinha 9 anos e morava com sua mãe Roseli e seu irmão de 14 anos, Paul. Era uma tarde quente de 6 de junho de 2003, numa sexta-feira, quando Janete Tamayo desceu do ônibus escolar e chegou em casa umas 3h10 da tarde. Assim que chegou, ela já percebeu algo estranho. A porta de tela da sua casa estava entreaberta, mas achou que a mãe já estava em casa. Então ela subiu e foi para o seu quarto. Só que quando chegou no seu quarto, ela encontrou a janela quebrada e cacos de vidro por todo lugar. Sentindo que algo estava errado, Janete tentou ligar para sua mãe, mas percebeu que a linha telefônica havia sido cortada. Então, alguém bateu na porta. Janete desceu as escadas e viu um homem parado na frente da porta de tela da casa dela, um homem que ela nunca tinha visto na vida. Ela não o reconheceu. Mas mesmo assim, ela atendeu a porta e esse homem começou a fazer várias perguntas sem lógica. Janet não estava entendendo nada, mas ele olhava frequentemente para dentro da casa para saber se tinha mais alguém além de Janet ali dentro. Então Janet ficou assustada com aquilo e ela tentou fechar a porta, mas ele colocou a mão entre a porta, impedindo ela que fechasse. Ele empurrou a porta e entrou rapidamente para dentro da casa. Logo em seguida, ele pegou Janet, levou para o quarto do irmão dela e atacou ela sexualmente. Quando ele terminou de atacá-la, ele amarrou as pernas dela e algemou-a e depois levou ela para a garagem, que era onde ele deixou o carro dele, escondido. Imagens de segurança dos vizinhos mais tarde revelariam que ele estava esperando por Janet há 2 horas. Enquanto o homem colocava Janet dentro do carro dele, a sua mãe e o seu irmão chegaram em casa. O seu irmão entrou pela garagem e logo viu o homem. Quando Janet olhou para ele, começou a gritar, pedindo para ele correr. Mas Paul não ia deixar sua irmã ali sozinha, naquela situação. Ele pegou uma chave de fenda e começou a atacar o homem. Só que o homem conseguiu desarmá-lo e ele espancou Paul. Logo em seguida, ele levou Paul para dentro da cozinha, onde estava a Rosélia. A Rosélia estava desesperada, gritando pelos seus filhos e pegou uma frigideira para tentar se defender desse homem. Mas também foi desarmada e ele bateu nela até ela cair no chão. Logo depois, ele saiu correndo da casa, entrou no carro e saiu apressadamente. Janet chegou a perguntar se ele tinha matado a família dela, só que ele só riu. E ela começou a chorar nesse momento histericamente. Mas ela conseguiu olhar para trás, mesmo amarrada, e viu sua mãe correndo desesperadamente atrás do carro e seu irmão junto com ela. Logo, ela deduziu que o homem não tinha acabado com a família dela. Ao ouvir a comoção, os vizinhos vieram em seu socorro e ligaram para o 911. Desorientada e gravemente espancada, Rosélia não conseguiu contar aos policiais exatamente o que havia ocorrido, apenas que sua filha havia sido levada por um homem. Rosélia e Paul foram levados às pressas para o hospital e, felizmente, ambos sobreviveram.
Os familiares imploraram pelo retorno seguro de Janet no noticiário local e folhetos sobre desaparecidos foram rapidamente distribuídos pela cidade. A câmera de vigilância de um vizinho capturou o sequestrador de Janet enquanto ele acelerava sobre os arbustos, mas a filmagem estava muito granulada para determinar a marca e o modelo ou a placa do carro. Devido a isso, nenhum alerta Amber pôde ser emitido. Enquanto isso, esse homem levou a Janet para uma corrida de apenas 1 milha da casa dela. Ele a trancou em um pequeno quarto que havia uma televisão e alguns brinquedos. Por 3 dias, Janet foi repetidamente abusada sexualmente e também espancada com uma chave de fenda. Após as agressões, o homem algemava ela no chuveiro e deixava ela lá por horas. Certa noite, eles estavam vendo o noticiário e apareceu a cobertura do sequestro de Janet. E sua prima deu uma entrevista e falou como se estivesse falando com ela pela tela da reportagem. Ela disse para ela ser forte, que eles estavam procurando por ela e que tudo ficaria bem. Sabendo que sua família estava lutando por ela, Janet encontrou esperanças e decidiu que não seria mais uma estatística. Ela seria uma sobrevivente. Ela começou a lembrar que o seu programa favorito era o CSI. Ela gostava muito de True Crime e ela assistia sempre com seu irmão. E ela lembrou de vários detalhes, assim como os detetives coletavam evidências. Então ela sabia que ela tinha que coletar alguma evidência da onde ela estava para depois os policiais conseguirem localizar esse sequestrador. Mesmo que ela não saísse viva, ela ia conseguir prender esse monstro. Janet então percebeu que as algemas que ela usava, ela não tinha chave, era mecânica. Toda vez que ele abria, ele apertava num botão, mas ele distraía ela para que ela não soubesse como fazia para abrir. Só que ela era uma menina muito esperta e ela descobriu como abrir as algemas. Em certo momento, quando ele deu uma distraída, ela conseguiu abrir as algemas, pegou um brinquedo, sua calcinha, que ela sabia que era prova de DNA, e o relógio do sequestrador e escondeu tudo dentro das roupas dela. Quando ela escutou que o homem estava se aproximando, ela rapidamente colocou de volta as algemas e decidiu que precisava ganhar a confiança dele para que ela conseguisse sobreviver. Ela então começou a fazer várias perguntas para ele, assim como da onde que ele era. Ela disse para ele também que amava a família dela. Por dentro, ela estava fazendo um esforço enorme para não socar a cara dele. Depois que Janet foi ganhando essa confiança, que ela decidiu que ia conquistar, ele começou a ficar mais maleável. Certo dia, ele perguntou para ela se ela estava com fome e ela disse que sim. Então ele falou para ela ligar do celular dele para uma pizzaria. Então ele deu a Janet o seu endereço e o seu telefone para passar para a pizzaria fazer a entrega. E ela rapidamente decorou o endereço e o telefone. Quando o entregador chegou, ele entregou ao sequestrador de Janet uma caixa de pizza junto com um panfleto desaparecido de Janet e disse para ele ficar de olho na criança que havia sido violentamente tirada de sua casa. O homem deu a Janet a caixa de pizza junto com um panfleto e disse: "Vou me livrar de você hoje à noite." Ele segurou um travesseiro sobre o rosto dela e tentou sufocar Janet até a morte, mas ela estava determinada a ver sua família novamente. Apesar da força do homem, Janet conseguiu afastá-lo. Em uma última tentativa de salvar sua vida, Janet disse ao sequestrador que tinha asma e que, sem sua medicação, ela morreria. De repente, o homem arrastou Janet para dentro do carro e dirigiu por 30 milhas no escuro. Naquele momento, Janet estava confiante que seriam as últimas horas da vida dela. Mas, apesar dele ter dirigido por bastante tempo, ela não conseguia saber onde ela estava mais, porque foram mais de 30 milhas, e ele parou numa cidade bem movimentada. Ele deu $10 para ela e disse para ela sair do carro, e ameaçou que se ela contasse alguma coisa, ele ia voltar e ia matar a família dela toda. Tremendo e incrédula,
Janet atravessou a rua e entrou numa loja de bebidas, onde o balconista reconheceu ela imediatamente e chamou as autoridades. Junto com as evidências que ela havia escondido nos bolsos, Janet conseguiu contar aos investigadores cada passo que seu sequestrador deu. Parte do seu endereço, seu número de telefone e o nome da pizzaria, o que confirmou sua localização. As autoridades encontraram Henrique Souza Álvares, de 24 anos, escondido no sótão de sua casa. Ele foi arrastado para fora por caninos, preso e acusado de 10 crimes, incluindo roubo, agressão sexual e agressão com arma letal, apenas 3 dias após o sequestro. O DNA coletado das evidências que Janet levou de casa garantiu a condenação de Henrique. Janet havia implorado ao juiz que colocasse Henrique na prisão para sempre, e seu desejo foi atendido. Ele acabou sendo condenado a 102 anos de prisão. Logo depois, Janet reencontrou com a sua família e ela passou 6 anos fazendo terapia para se livrar desse trauma. Ela passava a maior parte do tempo dentro de casa, ficou com muito medo de sair e ficou aterrorizada com qualquer tipo de homem, até mesmo com seus parentes. No entanto, Janet perseverou e decidiu que queria ajudar outras crianças. Ela treinou na Academia de Polícia de San Diego e se tornou policial. Graças à sua força inabalável e ao seu programa de TV favorito, Janet Tamayo corajosamente superou seu sequestrador e sobreviveu ao impensável. Bom, gente, é isso a história de hoje. Graças a Deus teve um final feliz, apesar de todo o sofrimento dessa criança, né? Passou 6 anos tendo que fazer terapia, é um trauma muito absurdo, eu não consigo nem imaginar, mas felizmente teve um final feliz. Então, gente, é isso por hoje. Se você gostou desse caso, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me segue lá nas redes sociais que eu mostro os bastidores de um YouTube iniciante. Então é isso, até o próximo vídeo.